Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior.
A ata da 44ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 141 de 2022. Assunto: projetos de lei em caminho. Serviço: Gabinete do Prefeito, em 31 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência e encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 026/2022, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Projeto de Lei número 027/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piranguçu para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 028/2022, que dispõe sobre a alteração nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Piranguçu, Minas Gerais, para os exercícios financeiros de 2023, 2024 e 2025. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos à disposição para esclarecimentos que fizerem necessários. Anteciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Então, os projetos serão encaminhados às comissões. Indicações. Os vereadores, infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 096/2022. Verificar a possibilidade de fazer um rebaixamento no final da rua Getúlio Antunes Siqueira, no trecho próximo à entrada do loteamento Vale das Pedras. Justificativa. Se faz necessária, pois está pegando a parte de baixo dos caminhões e ônibus que trafegam pela citada rua, e também por não conseguirem fazer a curva para subir sentido a rua Avenida Ministro Aureliano Chaves. Vereador José Mário e vereador Luiz Procópio. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 97/2022. Retirar uma curva na estrada do bairro Martins, sentido Sobradinho. Curva esta que se localiza em frente à porteira da residência do senhor Jair Siqueira. Reparar o manilhamento de uma valeta de esgoto à esquerda que atravessa a citada estrada, pois no período de chuva o manilhamento que tem no local não comporta o escoamento e inunda a estrada com água misturada de esgoto doméstico. Justificativa. O reclamante já solicitou esse pedido há mais de 3 anos, mais ou menos, e o mesmo cede uma parte de seu terreno para que seja feita esta correção, uma vez que a visibilidade no local é prejudicada, tornando-se perigoso, pois os condutores são obrigados a entrarem no meio da estrada, correndo riscos de acidentes, e quando chove, o cheiro exalado torna-se insuportável. Número 98/2022. Estudar a viabilidade de colocar um quebra-molas próximo à oficina do Sr. Olívio, na rua Getúlio Antunes Siqueira. Justificativa. Este final de semana, quase houve uma colisão de veículos quando uma caminhonete veio sentido bairro Boa Vista para a rua Getúlio Antunes Siqueira em alta velocidade e encontrou com outro veículo saindo do loteamento Vale das Pedras. Vereador Luiz Procópio. A vereadora infrafirmada, regimentalmente apoiada, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 99/2022. Tirar pedras ou aterrar e verificar a necessidade de colocar cascalhos em alguns trechos das estradas dos seguintes bairros. Bairro dos Freires, entre as residências do senhor Alencar e do senhor Lourinho. Bairro Borges, na subida próxima à residência do senhor Marcos. Estrada próximo ao Domingo Vieira. Bairro dos Pintos, próximo à residência do senhor Faustão. Estrada que vai para a Luminosa. Vereadora Áurea Sabrina.
A vereadora, infirmado regimentalmente e apoiada, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente: fazer uma mudança do bueiro próximo à propriedade do senhor Tadeu, no bairro Martins. Tal solicitação se faz necessária, pois, mudando esse bueiro, irá abrir a curva e melhorar a estrada. Vereadora Vera Lúcia. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Presidente, boa noite, colega, boa noite a todo mundo que assiste pela rede social. Eu fiz uma indicação aqui no número 96 de 2002, indicação no sentido de tomar seguinte providência junto com a Secretaria Municipal competente: verificar a possibilidade de fazer um rebaixamento no final da rua Getúlio Antônio Siqueira, no trecho próximo à estrada do loteamento Vale das Pedras. Justificativa: se faz necessário, pois está pegando a parte debaixo de todos os caminhão e ônibus que travegam pela citada rua, também por não conseguir fazer a curva para subir sentido na rua Avenida Ministro Aureano Chaves. Fiz junto com o vereador Luiz Proporca e também fiz uma indicação também junto. E, presidente, essa que fala do Vale das Pedras, a entrada ali, tem o poste também ali, que quebra-mola já foi pedido para mim, eu fiz uma indicação, é muito perigoso de mesmo, já teve acidente quase esse dia, teve esse tempo atrás no meu acidente, tem esse quebra-mola, tem que ter lá, mas tem que ser retirado aquele poste também, que se sair do Vale das Pedras para cá ali, na entrada que vem por baixo aqui do Getúlio Siqueira, você não tem visão de olhar se para cá e nem para cá. O poste está atingindo a visão também. Precisava mudar aquele poste lá. E também sou favorável a toda indicação. E também quero agradecer ao secretário de obra, que ele fez o trabalho bom lá na Vila Maria, que ele nos atendeu. Eu quero agradecer ele, elogiando o trabalho que ele fez lá na Serra do acesso ao Carro do Paulino embaixo lá. Ficou muito bom o serviço. E no mais, só isso, senhor presidente. Não, presidente, eu quero também, desculpe mais uma coisa, se permite, os ônibus, é o segundo ônibus que queima no município nosso de Piranguçu, então a criança que dentro do ônibus, e tem que ter extintor de incêndio, eu sei que foi em cada cidade usar, e graças a Deus que foi perda de material, temos turistas sempre nesses ônibus que a gente vê que é o segundo, o ônibus velho, conseguiu um ônibus novo para o nosso escolar, que é criança, e a gente está andando em vida, isso aí. Então, sempre tem uma vistoria nesses ônibus. Só isso, presidente. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas, os que estão nos assistindo em casa. Então, ontem teve a reunião aqui com o secretário de obra, eu não pude comparecer por motivo de saúde. Mas eu expliquei para a Josi que eu não ia poder comparecer. E daí hoje eu estava vindo, presidente, eu estava prestando atenção lá na represa da Vila Maria, naquele paredão assim, sempre fica minando umas águas, merejando no paredão quase que inteiro. Então eu gostaria de deixar assim, que a senhora deixasse um pedido para algum engenheiro, alguma coisa, ver o que está acontecendo, porque aquela já deve ser uma coisa de muitos anos que foi feito, e como diz que aquele peso de água que tem lá, se uma hora acontecer daquela água empurrar aquele paredão para baixo lá, os danos materiais e quantas vidas, as coisas ambientais, e depois até achar um culpado. Então eu achava que precisava a CEMIG, de certo, mandar um engenheiro dar uma conferida, ver qual o motivo dessa, que fica merejando a água lá, quase que no paredão inteiro. E outra coisa, o Toninho Viana,
pediu para colocar uma câmera de segurança bem na encruzilhada ali da casa dele, onde sai naquela rua. Acho que é a Rua da Perova lá. Diz que ele já tem pedido para alguma pessoa, mas parece que não foi atendido. E daí ele pediu para mim falar sobre isso. E outra coisa, presidente, nós fizemos uma indicação aquela vez, faz quase um ano. E agora nós estamos indo para a época da chuvarada, sobre aquele escoamento da água lá do cemitério, que é aqueles canos que sobra água da enxurrada, que cai na rua. Será que já tem um planejamento de fazer de colocar aquelas curvas, emenda lá para colocar para não ficar aquela água correndo a céu aberto para a estrada abaixo para os moradores lá? E por hoje é só. E boa noite a todos. Vereador Benedito. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer que ontem a visita aqui do nosso secretário de Obras, dando esclarecimento para nós de algumas indicações nossas, né, que estão vindo fazendo ao decorrer da nossa gestão aqui. E a secretaria mais cobrada é a dele, né, do Zé Márcio. E no planejamento, que até o vereador Leonildo sempre cobra de planejar antes de acontecer, né, de vir, né, a época da chuva, e já ter um planejamento para não segurar as estradas. E ele nos esclareceu que já está fazendo o depósito de cascalho, né, ao lado ali do pátio da prefeitura, lá na saída do Antunes. E então, para que a população fique sabendo que a gente está cobrando do secretário, né, diariamente, né, não só aqui na Câmara, como quando a gente encontra com ele no decorrer do dia, a gente cobra dele e tem atendendo algumas indicações. Sei que não é fácil atender todas, né, mas a gente tem que cobrar porque somos cobrados, né. Então, para esclarecer, ontem ele esteve aqui, foi produtiva a conversa, para que na próxima chuva, se Deus quiser, que já que venha, né, para que não aconteça o que aconteceu ano passado, de ficar quase intransitável vários pontos da nossa cidade. Então, que fique esclarecido que ele esteve aqui. Então, ocorrendo alguma coisa, a gente está amparado de alguns materiais que na chuva passada não tinha o armazenamento de cascalho. E esse ano, graças a Deus, já está fazendo. Tem cascalho aqui de Itajubá e cascalho da pedreira lá do bairro dos Pintos. Então, esse ano, se Deus quiser, não vamos ter o sofrimento que tivemos o ano passado. E reforçando aqui a conversa do vereador José Maria, referente lá à água do cemitério mesmo, o vereador. Foi feita uma indicação no começo do ano, eu acho que foi minha, com demais vereadores juntos, né, para que a Secretaria de Obras relembre disso aí, porque são águas que, quando começa a chover lá, escoa, é água de dentro do nosso cemitério, né, escoa para tentar fazer uma captação para jogar na fluvial, ver o que dá para fazer para não ficar caindo na rua, onde passa crianças, idosos, né. Então, para que dê uma atenção a essa questão aí do vereador, aí, que já foi feito a indicação há alguns meses. E por hoje é só. Boa noite. Vereador Edson. Boa noite, presidente. Boa noite, colega. Boa noite, pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. Como disse meu companheiro, eu vou só acrescentar, né, do que ele falou aqui, o Ditinho, né, a presença do nosso secretário de obra ontem. A nossa reunião foi muito boa, foi muito produtiva, né, para tirar as nossas dúvidas, lá que a gente cobra bastante, como a gente é cobrado, então a gente tem que cobrar quem pode fazer. E aproveitando a oportunidade, também quero agradecer, né, e ele hoje mandou a máquina lá nos Melo 2, fazer uma limpeza da valeta, que estava precisando muito, já faz tempo que já estava cobrando, e graças a Deus já foi feita a limpeza. E também quero comentar a respeito do fato que aconteceu ontem, né, com os escolares,
E uma coisa lamentável que aconteceu, né? O acidente, praticamente dentro de um ano, aconteceu 2. Então, eu não sei se o ruim é da prefeitura, se o ruim é terceirizado. Entendeu? Então, como diz o meu companheiro, que o Ditinho, que é mecânico, ele pode falar. Acho que tem que ter mais fiscalização nisso aí. Que antes seja, né? Mais tarde seja pior, graças a Deus não aconteceu nada, né? O motorista foi herói e conseguiu, né, tirar as crianças para não acontecer coisa mais grave, graças a Deus. E sou favorável a todas as indicações, tá? E por hoje é só e boa noite a todos. Só um comentário aqui a respeito de ontem, né? Do ocorrido de ontem, né? Então, eu fui mecânico, mas a gente não perde a sabedoria da gente, né? Então, às vezes as pessoas ficam julgando de ônibus muito velho, ônibus, né, com falta de manutenção. Então, esclarecer, a manutenção ela tem que ser preventiva para não acontecer o que aconteceu lá, às vezes, por manutenção, igual aconteceu no ônibus da prefeitura há um ano atrás, aí, não sei se até menos. Às vezes isso aí não é culpa da empresa que está fazendo o transporte, e igual todo carro corre o risco de soltar um centelhamento, a mistura de combustível com fogo da explosão, né? Então, às vezes a pessoa julga a empresa ou a prefeitura por manutenção. Talvez seja que isso que acontece os acidentes. Os acidentes acontecem com carro novo, carro velho. Gente velho morre, criança novo também morre. Então a situação é semelhante. Então o carro novo estraga, o velho estraga. Então estão protegendo a empresa que está fazendo o transporte, né? Não sei nem a situação que estava o ônibus, mas é para ficar claro que isso aí pode acontecer com qualquer um. E graças a Deus, nesses 2 ocorridos que teve aqui no nosso município, né, não teve vítima. Então, estamos sendo privilegiados de não ter tragédia pior, né? Sim, bens materiais, né? E reforçando, que eu esqueci de falar, aqui está até anotado aqui, presidente, recebi uma mensagem agora à tarde de um morador, José Maria Silveira Campos, uma fiação da prefeitura ali, do modo da prefeitura, parece que tem um fio desencapado ali, da rede de tensão ali. Eu não sei se é a CEMIG que é a par dessa manutenção, ou a Remo, para o prefeito amanhã dar uma cobrada aí na CEMIG ou na empreiteira Remo, para fazer a manutenção do fio, porque toda vez que vem, esbarra, né, nesse fio, acaba a energia da rua inteira ali. E justamente um tempo atrás tinha pessoas aí com aparelho de oxigênio, tudo, do morador, não dava tempo na reunião para que o senhor prefeito amanhã tomasse uma providência. Não, é na subida da Rua José Maria, é a rua da casa do meu pai. Mas o fio é na subida do morro da Secretaria de Educação. Certo? Obrigado. A gente falou, né? Vereador Luiz. Boa noite, nobres colegas, senhora presidente, os presentes e os que estão nos ouvindo em suas residências. Eu primeiro gostaria de iniciar minha fala com agradecimento e também enaltecendo o comentário do nobre colega o Ditinho a respeito da explicação das possíveis danos materiais, principalmente no tipo que aconteceu ontem no ônibus escolar. Foi muito bem explicado. Eu até agradeço em nome das pessoas que também, pelo menos, deixam um pouco mais sossegadas nesse sentido. E também externar meus agradecimentos no ensejo de ontem mesmo ao motorista Elzio, pelo empenho em retirar as crianças a tempo, para que, graças a Deus, não houve nenhum dano sim, em relação à vida, intoxicação com as crianças que estavam dentro do veículo. E gostaria até de ressaltar que o Elzio, desde quando ele foi meu aluno,
Ele era uma pessoa assim, muito responsável com as coisas que ele fazia. E a gente percebe isso, que quando começa a responsabilidade na sala de aula, a pessoa leva para o resto da vida, né? Não deixa de perder. E também, apesar de eu não estar presente ontem, eu externo também meus agradecimentos ao Marcinho pelo comparecimento dele aqui, nas explicações para nós sobre o porquê de algumas indicações foram feitas, outras não, e a gente também reconhece que o trabalho ali na obra é bem árduo, sem querer proteger, mas ali é muito difícil mesmo. Eu não trabalho lá, mas eu fico, por ser um funcionário da prefeitura, a gente, de longe, a gente acompanha os problemas também. E também gostaria de dizer que no dia 10, no sábado, nós comemoramos o Dia Mundial do Suicídio. Só no Brasil, todo ano, morrem 14 mil pessoas de suicídio. E às vezes, quando a gente fala, fulano suicidou, gente, mas essa pessoa não podia fazer isso, quem está direito à vida é Deus, realmente é Deus. Mas a gente nunca sabe o motivo que levou aquela pessoa a esse ato tão extremo. Porque, às vezes, muitas das vezes, o motivo do suicídio é questão de doença. A pessoa está em uma depressão muito alta e acaba, ela nem tem raciocínio com o que ela está fazendo, né? Então, a gente não pode julgar nesse sentido. E também, ainda no dia 10, nós comemoramos o Dia do Gordo. É até irônico a gente falar isso, né? Se bem que tem um gordinho aqui assim. É o seguinte, esse dia foi criado porque quando, por exemplo, a gente vê uma pessoa que a gente considera padrão normal, vamos supor, nós todos magros e aparece um gordinho. Aí é motivo de crítica, de chacota, de brincadeira, o gordinho, sei que. Tem uns que levam numa boa, não tem problema. Tem outros que já levam para o lado assim, já mais emocional, e isso cria um trauma para o resto da vida. Eu não só gordinho, estou falando gordinho porque o dia foi comemorado. E, por exemplo, há um quatro-zóio, há um magricelo, há um dentuço, quer dizer, tudo isso, hoje, a gente chama de bullying. E isso marca a pessoa para o resto da vida. Então, o motivo da criação desse dia foi justamente para poder esclarecer as pessoas que o normal não é ser igual, o normal é ter as diferenças entre os normais, né? E criar-se também o respeito com as pessoas gordas, que a gente acha que é diferente do padrão da gente. E o respeito é primordial em qualquer convivência da sociedade. E hoje, dia 13, para quem gosta, né, Ditinho? Hoje é o Dia Nacional da Cachaça. Comemora-se o Dia Nacional da Cachaça. E outra coisa também, para finalizar a minha fala, amanhã, graças a Deus, a tão esperada chorumeira está chegando. Graças a Deus. Então, vai amenizar muito a situação do nosso esgoto aqui no município. Na hora que eu recebi o telefonema ontem do rapaz, hoje, por sinal, eu liguei para ele ontem cobrando, que ele era para ter chegado no dia 12, não chegou. Aí eu liguei para ele no dia 12 mesmo, perguntando o que aconteceu, né? Aí hoje ele liga para mim e fala, estou carregando, amanhã está aí. Graças a Deus, né? Você falou a respeito das duas coisas importantes que eu anotei aqui. Vertendo água no paredão da represa, eu acho muito uma vistoria para poder verificar se é um defeito, já é uma falha, ou é normal. Tá? É bom olhar, porque quando começa o período de chuvas, naturalmente o volume dela aumenta, e o peso no paredão triplica. Né? Vereador Luiz, mas parece que esses dias, esse tempo, estiver trabalhando lá já. 2 anos? Parece que faz tão pouco tempo, né? Então já faz tempinho já. É bom que se verifique para evitar um dano maior, porque o que eu fiquei sabendo um tempo atrás foi que, devido àqueles acidentes com barragens lá em Minas, eles tiraram um pouco o excesso d'água, justamente para não forçar o paredão. Mas, mesmo assim, é bom que se verifique isso, porque é para a gente evitar, né? Porque logo, se Deus quiser, vai chegar a chuva para nós e vai aumentar o volume dela, né? Em relação
a água que sai do cemitério, eu também concordo. Fazer um jeito de canalizar ela para a água pluvial, que negócio todo, para poder evitar que ela escorra na calçada, escorra na rua, e tem casas também do lado, né? Eu também sou de acordo que verifique-se isso antes de começar o período chuvoso. Muito Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. Eu também quero agradecer a presença do nosso secretário de Obras aqui ontem, né, que ele teve uma reunião muito boa com a gente. Ele trouxe os esclarecimentos dele, mas não só isso, né, ele também esteve aqui para nos ouvir, para pegar as demandas que a gente trouxe para ele, que são as nossas indicações, aceitou, né, nossas sugestões. Conforme a gente falou para ele, né, que a gente precisa muitos lugares, né, fazer um aterro, tirar aquelas pedras de bico, que tem a gente que mora na zona rural sabe que tem alguns trechos que todos os anos dão problema, né? Então, para dar uma atenção maior nesses trechos, o lugar que for preciso tirar essas pedras, o lugar que precisar, talvez, né, aterrar, colocar o cascalho, se possível também nesses trechos, para a gente não sofrer depois, né? E eu também ontem passei lá na estrada da Vila Maria, o serviço que foi feito lá foi muito bom, né? Realmente o pessoal está elogiando bastante, então eu quero parabenizar ele aí. E o pessoal também estava cobrando bastante sobre a troca de lâmpada queimada, né, nos postes da zona rural. Então, foi feito hoje nos Freires, nos Borges, São Bernardo, nos Pintos, no centro e na Vila Maria também. Então, está pronto, né? Graças a Deus ficou ótimo. Boa noite a todos. Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, os presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite, obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Não diferente dos demais, eu destaco a importância da presença do secretário aqui para nós conversarmos e juntos planejarmos esse final. Nós temos aí 4 meses para concluir o ano e, com toda certeza, nós seremos abençoados com a chuva, então que a gente possa programar bem esse trabalho para a gente sofrer menos, que geralmente na época da chuva, infelizmente, tem alguns pontos que seguram, então que a gente possa programar junto. E o prefeito tem lá nas suas publicações da prefeitura do município, que juntos somos mais, sem dúvida. Nós precisamos mesmo de mãos dadas, trabalhar juntos. É de suma importância que estejamos juntos para servir a população, que é esse o nosso papel, é a nossa obrigação para a qual nós fomos escolhidos pelo povo. Do incêndio, a grande maioria já falou o que tinha falado, o que deveria ser falado, e eu concordo. E eu só destaco aqui também a importância da comunicação. Quem nos ligou na prefeitura falando a respeito do incêndio foi a Maria Delegada. No que nós ligamos no bombeiro, eles já estavam vindo, porque alguém já tinha ligado lá também. Então foi tudo muito rápido, com a graça de Deus, né? E que tudo se resolveu, que não tivemos vítimas. E a gente espera mesmo que sejam tomadas medidas para que não aconteça mais. Nós sabemos da gravidade disso, do susto que é. Então, hoje de manhã mesmo, o prefeito ligou Itajubá, chamou uma empresa que faz vistoria, está conversado lá para fazer isso, tá? Então foi conversado, teve uma empresa lá, vai fazer uma vistoria nos ônibus, nos veículos, e eles estiveram conversando. E isso já vai ser de grande valia como prevenção, é necessário. O vereador Zé Mário falou a respeito do quebra-molas aqui na entrada do Vale das Pedras. Aquela entradinha ali é difícil mesmo. Acho que não só o quebra-mola precisa ser feito, mas um estudo ali, não na entrada ali, né? Quando a gente vem de lá para sair, nós não temos visão de quem vem aqui. Inclusive, esse acidente que quase aconteceu é devido a isso. A alta velocidade não se vê. Precisa, além do quebra-mola, de mais alguma coisa. Então, precisa estudar aquela situação ali, sim. Tá? E, para encerrar, o vereador Luiz diz que, a respeito do normal, do anormal, nós temos que aprender que o normal é nós tratarmos com respeito, de maneira igual, né? É isso que é importante. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite,
novos colegas aí, a todos os presentes e a todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, eu gostaria de comentar um pouquinho, né, sobre a indicação da senhora e do vereador Luiz Procópio. Eu acho que ele esqueceu de comentar um pouquinho, mas eu vou falar porque a cobrança lá é grande, já faz tempo mesmo. Realmente o Tadeu faz tempo que vem cobrando, né, ele já cede um local para poder abrir mais a curva um pouquinho, mas o ideal seria conversar com o proprietário de cima, para abrir tirando o barranco, né, e jogando para baixo, onde ele vai ceder para poder ficar bom ali e melhorar e fazer o bueiro lá. Uma vez a gente estava trabalhando na obra e nós desentupimos, mas ele é pequeno, tem que aumentar o manilhamento ali para poder a água fluir. Aí enxuga de cima, fez um serviço até bom lá, limpou aquela valeta, melhorou um pouco, mas tempo da chuva, o bueiro que ela não comporta, aí fica segurando um pouco e a água não desce. Então isso é importante, né? E aproveitar que o morador está disposto e conversar com o outro de cima, que eu acho que é tranquilo também, se não me engano, acho que é o Renatinho. Porque na verdade acabou fazendo duas indicações que eu poderia assinar com o Luiz ou o Luiz comigo, mas ele falou uma coisa para o Luiz e falou outra para mim. A minha está pedindo para mudança de bueiro. Aí quando a Jos me falou, eu falei, nossa, Luiz, eu acho que é o mesmo lugar. Aí eu conversei com o Né, porque já tinha ido há 2 anos atrás, ele foi lá, fez a vistoria, a parte ambiental, né? Aí ele falou que realmente era para deixar as duas para complementar do Luiz, que o Luiz pediu reparo no bueiro e fazer o esgoto que está a céu aberto. E o outro, ele pediu uma mudança de bueiro. Então, o Né falou que realmente tem que mudar o bueiro também. E aonde ele falou, pelo que eu sei, eu acho que está com o Jair lá da Gorete, Jair Siqueira. Porque, na verdade, quando eles foram fazer a vistoria, a conversa foi com o Jair e com o Tadeu, né? Ambos entraram no acordo lá de ceder a cerca, de abrir a curva. Inclusive, eu falei com o Né hoje, ele falou que está um pouco ocupado agora com a exposição, né, correndo atrás, que assim que passar essa correria da exposição, ele vai novamente verificar o local, que como já faz 2 anos, deve ter mudado alguma coisa na natureza. Então, ele precisa ver a questão de árvores, a questão de valeta, para não dar problema quando for mexer. Então, ele vai novamente. Se der tempo, ele vai sexta-feira lá com o Jesué, que vai para o bairro do centro. Se chegar com o tempo, ele passa. Caso contrário, ele agenda depois e vai resolver essa questão. Só fazer uma colocação. A gente tirou um tempinho e fomos lá na hora do almoço. É tudo isso que foi dito aqui e também diminuir a curva, entrando mais para o terreno do Tadeu, porque ele também cede. E o Jair também idem, então não vai ter problema. Então, porque isso já faz tempo que vem pedindo e precisa ser resolvido. Eu marquei aqui mais. Também quero agradecer a presença do nosso secretário, José Márcio, ontem na reunião. E essas reuniões são muito importantes. Desculpe. Graças a Deus tivemos a presença de quase todos os vereadores, não só o Luiz por motivo de doença, o Zé Maria também. Mas é importante a presença para a gente questionar, conversar, porque é com o secretário que a gente resolve, né? E é o que tem nas mãos a pasta para poder nos ajudar e solucionar o problema que o nosso povo cobra de nós. E tem que cobrar mesmo. Eles cobram e a gente leva ao secretário. Tanto ontem, o José Márcio, tivemos aqui da saúde, da educação, o Renato da administração, e todos os funcionários se dispõem a estar presente para a gente estar conversando, estar dialogando, estar mostrando, né, as cobranças que são feitas. E na obra a gente sabe que é um trabalho difícil, mas é um trabalho necessário, não tem para onde fugir. E a obra ela engloba praticamente quase que todas as secretarias. Dá problema na escola, tem que chamar funcionário de obra. Dá problema, né, em outras áreas, é a obra que está sempre envolvida no meio ali, socorrendo e cuidando. E a gente sabe das dificuldades, né, colocada por ele, a falta de funcionários, principalmente um operador e um motorista, que se Deus quiser logo vamos solucionar para melhorar o atendimento, para a gente dar, né, um bom trabalho aí nas nossas estradas para nos prepararmos para o período chuvoso. Porque foi muito importante a conversa de ontem exatamente para isso. E ele deixou claro aí que ele já andou, né, praticamente quase em todas as estradas, esteve lá do lado dos Borges, dos Freios, dos Pintos, subiu por lá, desceu, passou
no centro. Então ele está ciente, pelo menos isso que é importante, é o que a gente vem cobrando aqui. O secretário tem que estar ciente para saber aonde que ele vai colocar o material, onde que ele vai levantar, onde que ele vai só passar a máquina, onde que vai socorrer, para a gente poder dar um atendimento melhor para o nosso povo e uma qualidade de estrada, porque uma cidade, né, nossa aqui, praticamente 70%, 80% é rural, é estrada de terra, é estrada complicada para cuidar, mas precisa dessa manutenção. Então, roçando a subida da Vila Maria, quase terminando já, né, um trabalho bom que está sendo feito pelos nossos funcionários mesmo aqui, roçando, tirando, limpando, para não ter problema, né, que a gente comentou com ele aqui, a questão de só roçar e deixar o cisco, vai entupir toda a saída d'água, todos os bueiros, nós vamos ter um transtorno muito grande. Então agora não, estão roçando e já estão limpando para evitar realmente esse transtorno aí. E se Deus quiser, nós vamos conseguir trabalhar, né? O importante, que eu senti ontem, não sei se os companheiros sentiram, é a disposição do secretário para a gente estar conversando. Isso é importante, porque quando o secretário não aceita a conversa, é muito difícil trabalhar. Mas no caso do Márcio, ele aceita a conversa, ele discute, ele conversa com a gente e a gente chega numa posição, né? Agradeço aí, nós tivemos um serviço feito na Vila Maria, na chegada da casa do senhor Amadeu, um senhor que faz tratamento, precisa do acesso para poder vir para o posto de saúde, voltar, ou para as enfermeiras ir lá cuidar. Então, tempo vindo cobrando da gente, já colocou a terra, colocou o cascalho, já está amenizado lá, graças a Deus, né, para poder atender essas pessoas. Então, a gente fica satisfeito e vamos continuar, né, cobrando, colocando, indicação do vereador Zé Maria, né, da água do cemitério, é importantíssimo, nós vamos, se Deus quiser, conseguir solucionar isso. Não é difícil, né, não é um trabalho muito difícil, unir aquelas saídas ali e dar um destino, para a gente poder estar cuidando e melhorando. Então fica, né, esse agradecimento ao secretário pela disponibilização de estar presente conosco, os outros secretários também que a gente menciona aqui, porque a administração trabalhando junto em prol do nosso povo. E em questão do acidente que nós tivemos lá, né, já foi tomado algumas providências para fazer essa vistoria, essa, né, prevenção. É importante, mas nós não estamos livres de acidente. Bem colocado pelo vereador Vitinho Pereira, toda a prevenção é importante, né? Nós seres humanos fazemos as nossas prevenções e lá um outro às vezes acontece que o cara fez o exame, está tudo certinho, quando vê dá um problema sério. Então e a máquina muito mais ainda. Mas a prevenção é importante, evita sim, evita bastante, 90% quase dos acidentes. Agora tem aqueles que infelizmente não tem o que fazer e é socorrer naquilo que a gente puder, como foi feito no primeiro que a gente teve aqui e agora nesse, né, já colocado pelo Luiz aí, ó, do funcionário, tirar as crianças, cuidar das crianças e o material depois a gente vê o que acontece. Se for possível, a gente acode, se não for, né, paciência, mas é cuidar da vida, que ela é mais importante. Eu também quero agradecer, né, o secretário Márcio, que esteve aqui, né, o Marcinho do Lau. Aceitou prontamente o nosso convite, né, a pedido dos senhores vereadores, senhora vereadora, né. Ele foi prontamente, veio, foi que vocês já falaram, né. A gente discutiu, conversou, trocou ideia, né, deu sugestão, então isso é muito bom. E o que já vem acontecendo com a gente na Câmara, o dele, no caso, não foi um projeto específico, foi a vinda mesmo para falar sobre a obra, onde tem bastante pedido, ele recebe muitas indicações, né? Então, ele veio para conversar prontamente sobre esse assunto. E os demais vereadores, os demais secretários, a gente está chamando para fazer o estudo com a gente referente ao projeto. O projeto referente àquela secretaria, a gente convida e todos eles aceitaram, foi muito bem a vinda deles aqui. A gente está estudando, lendo junto com eles, discutindo, que assim sai a gente troca as ideias e sai uma coisa boa para os nossos munícipes, né? A gente está trabalhando unido com a secretaria e nós aqui, vereadores. E o Márcio, ontem, o Marcinho, foi muito boa a reunião, igual todos já falaram, né? Tem bastante sugestão, ele se explicou também, falou das indicações, dos pedidos de vocês. Então, agora a gente torcer e continuar caminhando junto, trabalhando junto, né, para a melhoria do nosso município, que é isso que o nosso povo merece, melhoria, né? Tanto nas estradas, igual o vereador Leonildo falou, que são muitas estradas, né? São muitas manutenções nas estradas.
que a maioria, né, precisa. Então, vamos trabalhar juntos e ver se nesse tempo, antes da chuva, a gente consegue preparar, né, para esperar, que a gente está precisando muito dela também, né? As minas já vêm diminuindo a água, já está com dificuldade. Então, a gente precisa também pedir a Deus para mandar essa chuva. Enquanto isso, a gente está preparando para recebê-la também, para não atrapalhar a população e o pessoal trafegar, né? Sim? Complementando, nós temos aqui quase 480 quilômetros de estrada rural. Então é muita coisa para poder São lugares longe, distantes, né? Bem complicados, né? Igual o vereador Benedito falou, né? Os outros também. Já está tendo cascalho, né? Já está armazenando para preparar e esperar que ele consiga colocar em outros lugares antes que venha, e o que sobrar espera para acudir depois, né? Se for necessário. Tomara que não seja, que consiga preparar antes, né? E quanto ontem, que vocês já comentaram também lá do acidente, né? Foi um grande susto. Eu fui lá também, né? Os pais, o pessoal estava lá ajudando também, até o bombeiro chegar, o pessoal carregaram bastante de latas de água, de balde de água. Inclusive a secretária Ana Paula, cheguei, estava lá só de meia no pé, enchendo os baldinhos, jogando, o pessoal cortando mato, né? Porque o fogo pulou tanto no mato do lado de cima do caminho quanto do lado de baixo. Então, isso foi uma coisa que foi apavorando as pessoas, de medo de chegar na casa, o poste pegando fogo embaixo. Então, uma coisa assim, bem assustadora, os alunos ficaram bem assustados, mas o que vocês falaram, o motorista, né, também muito assustado, conseguiu retirar as crianças, e as crianças estão sendo ainda acompanhadas pela equipe, né, da educação, que tem assistente social, que tem psicóloga, trabalhando com eles, que graças a Deus não foi nada, mas assusta, atinge o psicológico de cada um, tanto das crianças quanto de nós. Porque quando a gente vê aquele negócio, a gente fica nervosa. Eu, por exemplo, fiquei. Todo mundo estava lá, ficou, porque a gente imagina outras coisas piores, mas graças a Deus não aconteceu. Igual o vereador explicou. Isso é coisa que pode acontecer, né? Na verdade, a secretária, quando eles vão fazer a licitação, eles pedem toda a documentação do ônibus, pede a vistoria, e tem vistoria sempre, né? Então, estava em dia, estava tudo certinho, mas, infelizmente, veio acontecer, tanto esse quanto o outro. Então, tem gente comentando no Face que não faz vistoria, que tem que fazer mais coisas, mas está sendo feito. E aí, hoje, como o vereador Darli já comentou, o prefeito já tomou outras providências, além da vistoria pedida na licitação, ele está providenciando uma outra para ser mais frequente, para orientar todos, tanto os terceirizados quanto os da prefeitura, vai fazer, né, para falar para eles, precisa disso, isso está certo, isso não está, para ir preparando, para eles saberem como é que vai funcionar. Porque aí, Piranguçu, quando for ter uma licitação, a Piranguçu vai ser assim, a vistoria vai ser de tanto em tanto, vai ter isso, aquilo. Então, é isso que ele está preparando agora. Né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Conversei com o motorista hoje, ele falou que não conseguiu dormir, e realmente não dorme, que toda hora acordava, ele via aquela cena. Então, é uma coisa triste, mas, se Deus quiser, vai passar. Vamos rezar para não acontecer mais isso e tomar as providências necessárias, né, que já está sendo tomada, e vamos tocar a vida em frente. E as crianças, né, se Deus quiser, já que... É o teu negócio, você falou de acompanhamento de assistente social, psicológico. Sim, de toda né? a equipe multidisciplinar. Exato. Agora, ele é um adulto, de certa forma experimentado. Ficou nesse estado, eu imagino uma criança. É, verdade. Isso mas se Deus quiser vai passar, e está sendo trabalhado, né, para que esqueça esse acontecimento as crianças, né? Que as crianças, psicologicamente, todos os pais, principalmente aí em casa, o filho não chegou, o que aconteceu? Aí fala, pegou fogo no ônibus, assusta todo mundo, né? Dependendo do que você fala. Então, mas isso está sendo resolvido já, graças a Deus. Ô, presidente, eu gostaria de... agora, esses dias, eu passei ali na onde eles trabalham com a reciclagem e, por curiosidade minha, eu resolvi dar uma passada lá e perguntei para um deles que trabalha lá, que eu não sei o nome de nenhum. Certo. Ele falou, não, pode entrar assim para dar uma olhada lá. E como o vereador Nildo, de certo, eu imagino que deve saber melhor do que explicar para a gente, ou para o povo,
quem que cuida daquela? No caso, é a prefeitura, ô vereador? Porque eu vi lá uma situação lá, a cozinha deles lá é meio no chão e coberto com uma lona, assim, um plástico, alguma coisa assim. E eu imagino, se fosse para mim trabalhar num lugar daquele, se fosse, assim, preciso, é lógico, eu trabalharia de qualquer coisa. Mas eu acho que é uma judiação a pessoa trabalhar numa condição, assim, que não ter um lugar direito para tomar um banho, um banheiro suficiente, uma cozinha, um lugar direito para eles almoçar. Agora o vereador Nildo, que de certo vai lá quase todo dia, quem que devia tomar uma providência para uma melhoria sobre aquilo lá, que já faz quase 2 anos que eu estou aqui, e até agora eu não vi, assim, comentário nenhum sobre isso, sobre uma melhoria, para o povo que trabalha lá trabalhar mais com assim, Dignidade. Com dignidade. Que eu acho que é uma judiação, essas coisas. É só isso. Ô, vereador, eu vou te passar um pouco que eu sei já, tá? Na verdade, aquela construção toda, ela foi feita para a parte de agricultura, tanto é que ele chama de PRONAF, Programa Nacional de Alimentação Familiar. E ficou muito tempo parado aquilo lá. Acabou o programa e ficou. Aí o que aconteceu? A prefeitura, em 2013, 2014, na gestão do Alexandre, a gente teve várias vezes em BH, em Belo Horizonte, depois em Brasília. Quando foi em Brasília, a gente foi com um deputado que, na época, era o José Silva, ele foi presidente da Emater do Estado de Minas. Então, ele tinha conhecimentos com o pessoal de Brasília e, através deles e de outras pessoas em Brasília, a gente conseguiu que o município ficasse o dono definitivo daquela construção. E como nasceu a reciclagem, e não tinha um local para que eles fizessem o depósito dos materiais que eles arrecadavam na rua. Aí a prefeitura cedeu aquele espaço para eles. Realmente é um espaço precário. Aí, em razão disso, a gente já começou, não sei, o Nildo sabe, a gente já começou a fazer o cercamento ali, porque a cerca ali entrava Deus e todo mundo pegava o que queria que eles que recolhessem. Sabe? E muitas das vezes, como eu moro para aquela região, a gente passava lá, tinha pessoas lá dentro com lanterna pegando as coisas deles. Aí a gente conseguiu fazer o cercamento ali, não evitou, mas dificultou, porque colocou os arames mais próximos, então para passar tinha mais dificuldade. E instalação de uma câmera na frente também, então isso evitou. E reforma da cozinha, e também fazer uma sala para eles guardarem as coisas deles, como se fosse um almoxerifado, né? As coisas pessoais, e um local para que eles façam as refeições deles. Já está providenciado. Tá? Graças a Deus, porque realmente, da maneira como está, é bem indigno. Respondeu, Zé? Já respondi. Tá certo. Como eu estava falando, né, só para encerrar aqui, a mulher do motorista Ézio, né, ela pediu para agradecer a todos. Ézio. Pediu para agradecer a todos lá, né, que colaboraram lá na hora do susto, né, toda a comunidade que ajudou, todas as autoridades que apareceram, bombeiro, polícia, todos que apareceram, ela pediu para agradecer. Que Deus abençoe ele também, né, para que ele consiga dormir sossegado, né? Os alunos e todos que participaram lá na hora desse susto, né? Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Tendo sido aprovado em primeiro turno, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 24/2022, solicitando ao senhor secretário a sua leitura.
Projeto de Lei número 024/2022. Acresce dispositivos à Lei Municipal 869 de 2009 e dá outras providências necessárias. A Câmara Municipal de Branco-Sul, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 1º-A à Lei Municipal 869 de 2009, com o seguinte teor. Artigo 1º-A. Fica autorizada a cessão de uso a título precário, gratuito e temporal de tanques de expansão a demais associações do município para armazenamento de leite e derivados, no sentido de que façam uso a bem de produtores de leite nas regiões em que forem localizadas, observadas as regras estabelecidas nos artigos 2, 2º, 3º, 4º e 5º. Parágrafo único. Para a cessão de uso de que trata este artigo, deverá haver expedição de termo de cessão, no qual constarão as regras previstas nesta lei e outras necessárias. Artigo 2º. Fica prorrogado em 10 anos o prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal 869 de 2009, ratificando-se todo o prazo de cessão já ocorrido. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, em 12 de agosto de 2022, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 024/2022 está em segunda discussão. Como já foi dito, né, ele está fazendo uma ratificação no artigo 1º, inclusive dos que já existem lá do lado da vertente lá de cima, do São Bernardo, Freires, Borges. Lá, se não me engano, são 4 ou 5? Acho que são 5. Eu não lembro, sempre faço essa confusão. Então, foi feito esse termo de cessão de uso com a associação de lá por um período mais curto de tempo. E como os produtores de leite aqui do Antunes fizeram essa manifestação de querer um tanque para lá também, então nós aproveitamos, colocando nessa lei de cessão de uso, o do Antunes e também já prolongando o tempo existente nos outros e para eles também. Só vai ser interrompido caso uma dessas associações desistirem. Mas acredito que como o uso do equipamento. E também, que nós explicamos na reunião passada, é o seguinte: quando foi doado pela primeira vez, em termos, foi exclusivo para a Associação São Bernardo. Essa lei agora que está fazendo à medida que outras associações de bairro que estejam com interesse, já existe a lei que possa doar, para não precisar voltar aqui para que os vereadores autorizem novamente. O projeto de lei número 024/2022 está em segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor relator, vereador Darli Veloso, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 023/2022. Vamos de novo. Parecer ao projeto de lei número 023 de 2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei de número 023 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Em seu artigo 1º, o referido projeto estabelece que fica o Poder Executivo
autorizado a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil até o valor de R$ 1.800.000, nos termos da resolução do CMN número 4.995, de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinadas ao projeto de investimento ou aquisição de bens e serviços para a área de modernização da gestão, obras civis, reforma e ampliação do centro administrativo da Prefeitura Municipal. Observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Pelo seu parágrafo único, os recursos provenientes da operação de crédito autorizada, como não poderia ser diferente, serão obrigatoriamente aplicados na execução do empreendimento previsto no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, também, como não poderia deixar de mencionar, o artigo 2º estabelece que os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da mesma Lei Complementar 101 de 2000 e artigos 42 e 43, inciso 4º da Lei 4.320 de 1964. O artigo 3º impõe que os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos ao contrato de financiamento a que se refere o artigo 1º. Finalmente, o artigo 5º estipula que, para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar da conta corrente de titularidade do município os montantes necessários às amortizações das parcelas para pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. O presente projeto encontra amparo legal na legislação vigente. Primeiro, porque é emanado pelo senhor prefeito, quando se trata da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, como preconiza o artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Segundo, porque no projeto encontram-se as condições para a legalidade de tal despesa e condição para a autorização legislativas, quais sejam a estimativa do impacto orçamentário financeiro que a mesma terá no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, bem como a declaração do ordenador das despesas de que esta referida despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, com PPA e com a lei de diretrizes orçamentárias. Por fim, o presente projeto tem também o necessário amparo legal no caput do artigo 40 do mesmo diploma legal anteriormente citado, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, de que os entes públicos poderão conceder garantias em operações de crédito, especialmente o que dispõe o inciso 2º do parágrafo 1º do mesmo artigo 40. A contragarantia exigida pelos estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias
diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida, conforme estabelece o projeto no artigo 5º, quando trata da outorga de poderes ao banco contratante da referida operação de crédito, que no presente caso é o Banco do Brasil. Ante todo exposto, obedecendo o presente projeto à legislação citada, encontra-se o mesmo apto para que seja apreciado em seu mérito no plenário desta Casa Legislativa, conforme seu regimento interno. Sala das Comissões, em 9 de agosto de 2022. Vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Edson Alves e Darli Veloso. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 023, de 2 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil, S.A., até o valor de R$1.800.000, nos termos da Resolução número 4.995, de 24 de 3 de 2022, e suas alterações destinados ao projeto de investimento e ou aquisição de bens e serviços para a área de modernização da gestão, obras civis, reforma e ampliação do centro administrativo da Prefeitura, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em crédito adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigos 43, 42 e 43, inciso 4º da Lei número 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta corrente da titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município ou qualquer outras contas, salvas as de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 2 de agosto de 2022, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal.
Justificativa. O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Casa Legislativa visa buscar autorização legislativa para a realização da operação de crédito nos termos dos valores em que especifica. O projeto de lei número 023/2022 está em primeira discussão. Um pouquinho do projeto, um pouquinho, presidente? Em que sentido você quer fugir do Não, projeto? eu sei que o projeto que é viável, nós estamos precisando de uma melhoria com o executivo lá, de atender bem o município, né, o empréstimo, mas tem coisa de prioridade no município, eu sou favorável que também tem coisa de prioridade no nosso município nosso. Então tem um tratamento de esgoto, certo? Eu vou ser favorável, mas eu quero que ele olhe com carinho na população do nosso município. Vou ser favorável, tá, presidente? A gente sabe que vai haver, pode até haver alguns comentários aí fora em questão de vai trazer empréstimo para construir um centro administrativo novo, mas quem acompanha a atual administração já há bastante tempo, a gente sabe que aquele prédio nosso já é um prédio, né, realizado, feito já há bastantes anos atrás, já está com muitas infiltrações, precisando de reparos que não ficam baratos e apertado para o trabalho. A gente sabe que para você poder prestar um bom serviço, você precisa de espaço, precisa de condições, e a tendência nossa no município, né, a gente vem acompanhando e todos aqui sabem disso, é o crescimento. A gente está vendo aí vários loteamentos saindo, empresas chegando, né, e nós tivemos aqui, igual estamos tendo realizado lá, uma parceria feita com a fábrica de batatas, porque eles precisam calçar a frente da fábrica para que consigam selo, para que consigam autorização para exportar o seu produto. Então são melhorias que tem que acontecer no município, precisa acontecer. E a nossa prefeitura já é uma prefeitura, eu não diria antiga, tão antiga assim, mas é uma prefeitura já foi feita há bastante tempo, né, pensando numa cidade naquele momento pequena, mas que graças a Deus está evoluindo, está crescendo, está caminhando, e a gente precisa de um centro para centralizar as nossas coisas. A gente sabe perfeitamente como nós conversamos, né, com o secretário Márcio, conversamos com o prefeito, tem as prioridades bem colocadas pelo vereador Zé Mário, mas a gente está vendo que a prefeitura está correndo atrás. E a gente está tendo emendas, está tendo condições para poder estar realizando o nosso trabalho. E a gente já tem um recurso, né, um pouco de recurso para essa construção, mas não dá para terminar. E não podemos perder a chance desse empréstimo que foi oferecido pelo banco em condições bem tranquilas, bem suaves, para que a prefeitura possa estar pagando, né? Vai levar vários anos sim para pagar, mas é uma prestação tranquila, porque nós compramos há anos atrás uma Reto, se não me engano, e pagamos, né? Praticamente é o mesmo valor que vai ser pago agora no financiamento para se construir um centro administrativo para o nosso município, para atender os nossos munícipes, para que eles cheguem, tenham comodidade, tenham condições, possam ser acomodados, para que tenha sala de reuniões, para que seus secretários tenham espaço para prestar um bom serviço, porque não se consegue trabalhar, e a gente sabe disso, eu falo por mim mesmo, em local apertado. E a nossa prefeitura já está caminhando para isso. A gente tem ali no nosso arquivo morto, eu fui visitar quando o Renatinho colocou aqui, realmente não tem onde colocar mais, né, onde nós vamos pôr os nossos documentos, deixar arquivados, essas coisas tudo, porque amanhã ou depois precisa para uma fiscalização, para alguma coisa. Mas o prefeito ainda deixou claro para nós que as prioridades vão continuar acontecendo, dentro de esgoto, já está sendo feito lá, o vereador Zé Mário, ontem o Márcio colocou para nós um estudo para mudar toda aquela rede, que não tem mais o que fazer, ou muda a rede ou para. Então é um projeto que realmente é audacioso, mas precisa ser feito, uma hora tem que começar, e vamos, se Deus quiser, começar aí, se todos nos ajudarem, para a gente dar esse pontapé inicial num centro administrativo para executar um bom trabalho. Como o vereador já falou bem, se explicou, né, bem o projeto, realmente a prefeitura precisa de vários reparos, né, são muitos, por isso foi feito esse projeto, essa vontade de construir, de reformar a prefeitura,
Como eu sempre estou lá, a gente participa de várias reuniões, até alguns vereadores já teve a oportunidade de participar de reunião lá. Às vezes, a reunião é realizada no salão. Teve dia que teve 3 reuniões de assunto diferente no mesmo salão. E, às vezes, está tendo uma reunião, a pessoa tem que entrar nas salas lá dentro, né, no RH, no setor de compras, no setor da secretária administrativa, tem que passar no salão de reunião. E isso fica uma coisa desagradável, que às vezes você está prestando atenção na reunião, a pessoa passa, tira a sua atenção, ou você está falando um assunto, entra outras pessoas, não tem como você cortar o assunto. Então, tem que ter um local adequado para a reunião. A sala de quem trabalha tem que ser um local bom, né? Agradável também para trabalhar. E é isso que o vereador já falou, não precisa ficar falando muito. Devido ao empréstimo, não vai parar de fazer as coisas para o município, vai trabalhar paralelo às coisas que está necessitando fazer também. Então, é um trabalho que vai caminhar junto, né? A construção, reforma e também as outras coisas do nosso município que precisa fazer e atender os nossos pedidos também. O vereador José Mário falou do esgoto, lá na Pedra Vermelha, já está no 3º passo, né? Vocês sabem que não é fazer da noite para o dia. Primeiro, tem toda a burocracia de projeto que tem que fazer, tem o meio ambiente, né? Tem a parte de outro, então vai caminhando. Passei lá hoje, está no 3º passo, então está caminhando bem também. E acredito que logo consiga fazer, igual o vereador Leonildo falou, não tem jeito de consertar lá mesmo, tem que fazer outra. Enquanto não vai fazendo, tem que fazer os reparos que estão sendo feitos toda vez que dá problema lá. E nos outros lugares também. Em relação ao esgoto do município, já está feito também o estudo, o mapeamento, né, para poder melhorar ele também, que dá bastante problema. Então, é uma coisa que eu acho que o município nosso está trabalhando bem, né? A gente está conseguindo resolver as coisas, está conseguindo fazer as coisas, e com isso a gente vai trabalhar paralelo e vai dar tudo certo. Presidente, posso? Uhum. Em razão ao esgoto, bem lembrado pelo nobre colega ali, é o seguinte, o mapeamento está sendo feito, já avisando lá na frente, porque há mesmo uma grande necessidade de se fazer toda a troca do encanamento do esgoto, de se instalar umas ETs, para que seja evitado o lançamento dos efluentes nos córregos, e também que seja levado através de uma elevatória para Itajubá. E nós tivemos, como eu faço parte do CODEMA, nós tivemos uma reunião uns 2 meses atrás, e nós convidamos o engenheiro da Copasa com o gerente da unidade de Itajubá, e lá nós abordamos vários questionamentos, inclusive sobre o contrato firmado com o município, e também a questão do esgoto. E, infelizmente, o engenheiro ele nos relatou o seguinte, que o problema do esgoto, de entupimento, não é privilégio só de Piranguçu, não. De Itajubá tem cada barbaridade. Esgoto, exato, né? Tem cada barbaridade, que às vezes eles ficam, gente, não é possível que as pessoas lancem isso na rede de esgoto. E aqui não é diferente, principalmente na Pedra Vermelha. Só que o pessoal sofre e não aprende. Mas, voltando ao assunto. O contrato, se não me engano, até eu conversei com esse gerente da unidade de Itajubá, que ele é o responsável pela nossa aqui também. O contrato nosso vai até 2032, se não me engano, né? Uhum. E 2032 vai encerrar o contrato, não vai ser renovado, não. Por quê? Tem uma lei que já está proibindo autarquias como Copasa de se fazer uma renovação do contrato de exploração da água. Porque, no entender, eu preciso ver o órgão que emitiu a lei para que a gente ficasse mais embasado. Mas falta tanto tempo para a gente, é tanta coisa que a gente acaba até... E como houve esse questionamento, eu lembrei agora. Porque a autarquia, no caso da nossa Copasa, ela funciona como se fosse uma empresa
Um cartel, só ela sozinha toma conta. E por lei, cartel não pode, é proibido. Tem que ter concorrência. Então, acabando, se a Copasa quiser, ela vai ter que entrar em concorrência pública, licitatória, com outras empresas para que explore água e esgoto. Então, acredito que, se Deus quiser, essa situação vai ser resolvida. Então, eu vejo, o Luiz falou, o Nildo falou, você falou, eu acredito nosso executivo, o trabalho que vem, né, atendendo o nosso, e eu acredito que ele não vai deixar ninguém para trás. Não é que eu empreste, né, que vai fazer e vai deixar as coisas para trás. Eu acredito que ele, o Luiz falou, está tomando providência, então eu sou favorável. Então, aí o pessoal que está assistindo está falando assim, mas o que tem a ver esgoto com a construção da prefeitura, né? Que um assunto foi para o outro. Mas a questão é para dizer que, mesmo construindo, reformando a prefeitura, não vai deixar de atender os pedidos de realizar outras coisas para o nosso município. É por isso que deu uma torcida aqui na questão de construção e esgoto, para mostrar que, fazendo uma coisa, não vai deixar de fazer a outra. E, por falar no esgoto, é simplesmente pelo seguinte: o maior problema de Piranguçu está na rede de esgoto. Começa o trabalho de todos os municípios. Da Secretaria de Obras, quando vê, entupiu o esgoto, para tudo para ir lá desentupir. Então, se me tocou nesse assunto por esse problema. Óbvio, nós temos outras metas, outras prioridades também. Está no projeto, presidente, o seguinte, falando da reforma da prefeitura, né, vou abster meu voto, né, que vai chegar a hora da votação. Eu acho um pouco exagerado no dia que o secretário da Fazenda esteve nessa casa aqui, tirando as nossas dúvidas lá dentro, o valor que está estipulado para fazer a reforma. Eu acho um pouco absurdo, e também eu acho que quando a gente pensa em reformar a casa da gente, eu acho que tudo tem que estar no seu devido lugar para a gente fazer a reforma. Né? Reforma e construção, né? As duas coisas juntas. Isso, construção. Mas eu acho o valor que ele passou no dia lá, o valor de empréstimo de 1.800.000, e estipulado a chegar em 3 milhões de reais. Então, eu vou abster meu voto, porque eu vou conversar com quem me pôs aqui dentro, que é a população, certo? Porque eu acho que tem prioridades, como o vereador Zé Mário está aqui, nós somos provas disso, tocando de novo no assunto, mas referente ao que ele sempre pede, que é a rede de esgoto. Outras prioridades que tem aí, a rua, até perguntei que Getúlio Antônio Siqueira, a famosa rua do Veaco, né, apelidada, né, que precisa ser urgentemente resolvida a situação daquela rua, que todo mundo xinga todo santo dia, né, justamente para desafogar o trânsito da nossa rua principal aqui, para pensar numa estratégia do nosso trânsito aqui, para melhoria de todos. Então, eu vou abster meu voto hoje, daqui a pouquinho, na votação, e vou conversar com a população, para mim depois não ser julgado de uma coisa, aprovaram 1.800.000 de empréstimo para isso, e as nossas prioridades. Então, isso é o meu modo de pensar. Sei que o projeto é legal, constitucional, tudo certo, mas meu modo de pensar é esse. Tá certo. Alguém quer falar? O projeto de lei número 023/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Presidente, eu abstenho meu voto. Aprovado. Aprovado por 7 votos.
Nada mais. Havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 20 de setembro de 2022, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária